Daí, gurizada, beleza? Meu nome é William e essa começa então a primeira videoaula então, de algoritmos e linguagem de programação, tá? Tentar fazer então essa videoaula sendo o mais objetivo possível, tá? Não vou entrar muito em conteúdo teórico, de muito história da programação, ou vai ser mais conteúdo prático mesmo, tá? Então, sendo então objetivo desde o início, tá? Eu vou começar respondendo então 3 perguntas, que vai decidir então se vocês vão continuar acompanhando então essa videoaula e as demais até o final de todo o conteúdo, ou não vão assistir mais videoaulas, tá? Quais são então essas 3 perguntas, tá? Primeira, o que vai ser passado então nas videoaulas, tá? Segunda, para qual conhecimento então que vai ser essas videoaulas da pessoa, tá? Qual tipo de conhecimento precisa para adquirir o conhecimento legal nas videoaulas, tá? E terceiro, por que de gravar essas videoaulas aí para vocês, tá? Então, começando pela primeira, qual conteúdo então que vai ser passado, tá? Então, o primeiro vai ser então algoritmos, tá? Que eu vou passar então desde tipos de dados, operadores aritméticos, estrutura de decisão, ali os famosos IFs, tá? Com os operadores ali condicionais, operadores lógicos, tá? Laço de repetição, então toda essa questão aí de algoritmo, então aí vai ser passado para vocês, tá? Vou dividir essas videoaulas em 3 módulos, tá? Primeiro então vai ser algoritmo, o segundo módulo vai ser então banco de dados, tá? Fundamentos de banco de dados, e no terceiro módulo vai ser então voltando para a programação, tá? Que vai ser em Delphi, tá? Vai ser toda a estrutura de algoritmo, vai ser toda em Delphi. Então no terceiro módulo vai juntar o que foi feito no caso em algoritmo, com a base no caso de algoritmo ali, vou fazer a conexão com o banco de dados para poder fazer um sisteminha bem bacana para vocês, tá? Mais ou menos o sisteminha que eu estou pensando em fazer é mais ou menos o que eu fiz de entrega, de conclusão de curso no meu curso técnico, tá? Que eu vou deixar rodando aqui em algum lugar do vídeo o sisteminha que eu fiz, tá? Que é um sisteminha, no caso de um controle, aí de uma creche, tá? E tem daí, tu cadastra aí as crianças, que nas crianças tu coloca lá o nome da criança, quanto que ela paga ali na mensalidade, se ela tem alergia, se não tem, se ela está ativa na escolinha, por exemplo, ela está de férias, então ela não está na escolinha, qual a idade que ela tem, são questões básicas aí, registros básicos aí das crianças, tá? Tem também cadastro de funcionários, quanto que eles recebem, o quanto que ganham de ticket de transporte e alguma coisa assim, tá? Daí tem uma outra tela, e também tem uma tela de consultas, tá? Daí tu consulta, eu quero saber a criança que mora em Porto Alegre, tá? Quero saber a criança que paga mais que R$300, mais que tanto. Vamos supor que cada criança paga um valor diferente, daí consegue fazer algumas pesquisas assim, talvez para mesclar, talvez essa criança aqui tem que aumentar a mensalidade dela, essa aqui dá uma promoção, um desconto, alguma coisa assim, tá? Daí tem uma outra tela também, bem interessante, que é de relatórios, tá? Daí, de acordo com a base que tu tem, eu quero saber só as crianças que moram em Gravataí. Tu pode tirar um relatório daquilo ali, tu tem toda a base, a quantidade que ela tem ali naquela cidade, qual a criança ali, tu consegue ter talvez uma base melhor para ter o controle geral ali da creche, tá? Tem outras questões também ali no sistema, mas mais ou menos o que eu vou passar vai ser isso daí. Pergunta 2. Qual o conhecimento base então precisa ter recomendado aí para o conteúdo, tá? Na verdade, nenhum. Se você nunca viu programação, nunca viu o código aí de programação, tá? Não tem problema, porque vai ser passado desde o início então para vocês, tá, ok? Pergunta então 3 aí para finalizar. Por que então dessas videoaulas, tá? Eu acredito assim que passando o meu conhecimento adiante, eu acho que de certa forma vai acabar voltando para mim o conhecimento, tá? Seja alguma troca de ideia, algum amigo que achou legal, aí alguma coisa assim, tá? É bem bacana, tá? Eu curto bastante fazer projetos pessoais, tá? Então quem poder me ajudar também ia ser bem interessante. E outra coisa também, a metodologia que eu vou utilizar então para passar para videoaulas, tá? Eu não achei nenhuma outra videoaula do YouTube que passe da mesma forma que eu vou fazer, tá? Não é nada revolucionário, tá? Não é nada, que loucura. Mas eu acho que vai ser mais fácil para aprender, tá? Eu aprendo melhor dessa forma e muitos colegas meus também da graduação aprendem melhor também dessa forma que eu vou passar para vocês, tá? Então, mas eu já falo qual que é essa metodologia. Então, chega de enrolação e começa então a videoaula, o conteúdo, tá ok? Então, o que seria então esse raio
aí de algoritmo. Tá? O algoritmo, na verdade, ele está em toda parte, só que nem todo mundo sabe o que seria exatamente esse tal de algoritmo. Tá? A definição de algoritmo dá para resumir até em uma frase apenas. Tá? Qual que seria então essa frase? Algoritmo seria então uma sequência de passos lógicos definidos para solucionar um determinado problema. Tá? Então, uma sequência de passos lógicos definidos para solucionar um determinado problema. Se esse problema for um problema computacional, então vem o chamado programa. Tá? Um programa nada mais é que um algoritmo ou um conjunto de algoritmos que acaba formando então esse programa. Tá? Um exemplo bem prático então, digamos assim, o seu problema hoje, agora, é que você está com fome. Tá? Você está com fome, chegou em casa, quer fazer um prato delicioso aí para matar a tua fome. Esse é o teu problema. Tá? Como é uma sequência de passos lógicos infinitos, então tem início e tem fim. Tá? O início, então, digamos que seria a porta aí da tua cozinha, tá? A porta aí foi o início. Quais que seriam, então, os passos para matar tua fome? Então, o prato que tu vai fazer é um prato excelente. Vai ser um miojo, tá? Miojo é top, tá? Então, tu vai sair da tua porta, tu vai caminhar até uma panela, vai pegar uma panela, colocar ali um meio litro de água, coloca no fogão, acende o fogão, tá? Espera até ficar fervendo ali a água, coloca o miojo ali dentro, abre o pacote, coloca o miojo ali dentro, que é importante abrir o pacote, tá? Deixa uns 3 minutos ali, depois tira a água, pega o miojo, coloca no prato, come e tá feliz. Matou tua fome, acabou aí com o problema, tá? Então tu acaba de fazer aí um algoritmo, fez uma sequência de passos lógicos infinitos para solucionar um determinado problema, tá? Tu teve que fazer uma sequência certa, no caso ali, pegar a água, fazer toda essa questão aí, tá? De preparo, tá? Se tu tivesse feito alguma ordem diferente, possivelmente não teria dado certo, tá? E assim, e para também ter feito o miojo da maneira que tu quis, tu usou então certas variáveis aí no processo, tá? Quais variáveis? Tu utilizou uma quantidade X aí de água, tá? Que seria então em torno de meio litro. Tu utilizou uma quantidade X de gramas aí do miojo e uma certa temperatura ali do fogão, tá? E também até o tempo também que tu utilizou, que foi em torno de 3 minutos ali para estar pronto, tá? Se alguma dessas variáveis tivesse inserida, no caso, colocado muita água ou temperatura muito alta, poderia talvez não estar da maneira que tu quis, tá? Então, as variáveis que tu vai utilizar vai interferir então no resultado, tá? Uma maneira mais, talvez até mais prática também, não sendo na programação, mas em questões matemáticas, tá? Na fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara nós utilizamos 3 variáveis, tá? Que seria então a variável A, B e C. Nós só vamos então colocar valores naquelas variáveis, tá? O A vale 10, o B vale 5 e o C vale 8, tá? Que a fórmula vai ser sempre a mesma, tá? Tu utilizou uma sequência de passos lógicos infinitos, tá? Para solucionar o problema, que é o resultado, que é o X. Então, essa sequência, tu seguiu uma fórmula, que é primeiro fazer os parênteses, ali depois toda essa questão aí da Bhaskara, tá? Para poder resolver. Então, isso aí se consiste, então, um algoritmo, tá? Então, saindo então agora dessa parte já teórica, vamos partir então para a prática no conteúdo então de programação mesmo, tá? Partindo do princípio que já sabemos o que são aí os algoritmos variáveis, partimos para o próximo passo, que são aí tipos de dados. Quais são então os básicos aí tipos de dados, ou até os mais utilizados, os principais tipos de dados? São eles: integer, que são para números inteiros, somente números nesse tipo de dado. Aí para números reais, em outras palavras, números com vírgula, é utilizado aí o real. String para texto, o nome, por exemplo, seria uma string, tá? Aí número com texto com número, caractere especial, como ponto de exclamação, alguma outra coisa do tipo assim, utilizamos aí string, tá? E boolean para valores verdadeiro e falso, true, false, utilizamos aí o boolean.
Aí, você lembra que eu falei para vocês que ia fazer de uma metodologia diferente? Então, agora eu vou contar esse mistério todo aí que eu fiz. A maneira que eu vou explicar, não vai ser aqui no computador, tá? Vai ser aqui, no quadro, tá? Por que raio o William vai explicar no quadro programação? Tá? Por algum motivo bem simples. Porque principalmente para quem está começando, pode ser talvez mais complicado entender aqueles, agora você clica aqui, agora você arrasta isso daqui para cá, agora você digita esse comando aqui, copia e cola aquela coisa ali, tá? Porque também muita coisa já está pronta ali na programação, quando tu vai utilizar já a ferramenta. Já na mão, no quadro, seja no caderno, tu vai fazer 100% do código, tu vai digitar 100%, não vai ter um gerador no teu caderno que vai gerar o código para ti, tu vai escrever 100% do conteúdo. Escrevendo 100% do conteúdo, não tendo nada que gera automático para ti, tu acaba de certa forma aprendendo mais por tu ter entendido todo aquele processo todo para chegar até o final. Tá? Então acredito que seja uma maneira mais fácil. Então chega aí de enrolação, vamos partir para o nosso primeiro algoritmo aí que vamos fazer agora, ok? Nosso primeiro algoritmo então vai ser um algoritmo bem simples. Vai ser então fazer uma calculadora que soma dois valores, bem simples. Qual que vai ser a interface desse algoritmo? A interface gráfica dele vai ser então, bem reto, vai ser então nosso formulário, aqui, e o que ele vai ter nesse formulário? Temos que colocar algumas propriedades, alterar algumas propriedades nele. Então, nosso formulário então, ele vai ter o name, tá? O name dele, formulário, podemos colocar F, formulário, form, calculadora. Aí vai ter aqui o nosso formulário. Número 1, que vamos aqui calcular, tá? Ele vai ter uma caixinha de texto, bem reto, sim. Número 2, outra caixinha de texto e resposta. E outra caixinha de texto aqui, beleza? Aí, para poder fazer essa alteração aqui, precisamos de um botão. Então, a gente coloca o botão aqui, calcular, vai ser o botão. Só que desses componentes aqui que nós utilizamos, eles têm os devidos seus nomes, tá? São então os que a gente colocou aqui, resposta, número 1, número 2, seria as labels, e essas caixinhas seria os edit, tá? Esse aqui seria o botão. Cada um deles precisamos colocar os seus devidos, alterar algumas propriedades. O que seria? Aqui no form nós colocamos o name F calculadora, beleza? Podemos também colocar uma outra propriedade que é a caption. A propriedade caption é o que tu quer que apareça aí no teu programa, tá? Tu quer que apareça de conteúdo, de texto. Caption, se colocarmos aqui calculadora, vai aparecer aqui no título, calculadora, tá? Então foi o que apareceu aqui. Nessas labels aqui, número, tá? Vou pegar número. Temos aí o name também e caption. Tem outras propriedades também, tá? Mas eu vou utilizar aqui as propriedades básicas para ficar mais fácil de entender. Name, ela podemos deixar então lb num1, que é o nome dela. LB sempre normalmente é colocado as iniciais, as 3 primeiras letras ou primeira letra
do componente que tu está utilizando. Como aqui é um form, F, calculadora de formulário. LB, uma label, num1, para referenciar. Caption é o que a gente quer que apareça. Aí a gente coloca num número 1, que foi o que ficou escrito aqui. Caption, que apareça, número 1, que nem aqui, caption, calculadora, foi o que apareceu ali. No número 2, resposta, fazemos o mesmo procedimento. Name, LB, num2, resposta, LB, resposta. No name, no caption, daí colocamos o que quiséssemos, o que a gente quer que apareça aqui no texto. Tá? As edits, vou pegar essa edit aqui. Aqui parece essa rabisqueira aqui. Essa aqui é a de número 1. Ele tem lá um name também. E no text é o que a gente quer que apareça nesse texto, nessa caixinha aqui. Como ele tem um conteúdo dentro da propriedade de text, em vez de ser caption. O name dele podemos deixar edt num1. E no text podemos deixar vazio. Eu vou escrever aqui vazio, mas é porque não tem nada. Vazio. Fazemos a mesma coisa no número 2, como edt num2, e no edt resposta colocamos então edt resposta. Tá? No botão calculadora, ele vai ter a propriedade então caption, que é o que a gente quer que apareça no conteúdo, que no caso é calcular. Minha letra é muito bonita. E o name dele. BTN calcular. BTN botão, beleza? Então, como que seria a programação aí após a gente ter mudado aqui as propriedades do nosso formulário? Vou começar por aqui. No Delphi ele vai deixar algumas coisas prontas lá para ti. Ele vai estar assim, ó. Procedure, o nome do formulário, ele vai estar F calculadora. Ponto o componente que tu está utilizando. Como no nosso programa vamos digitar o número aqui, vamos digitar outro e clicar em calcular, então o componente que vamos programar é nesse botão calcular. Vamos dar um clique aqui, ele vai dar a resposta ali. Então o nome do botão é BTN calcular. E vai deixar mais uns outros parâmetros aqui, tá? Vocês se lembram então que eu falei que é uma sequência de passos lógicos e finitos? Ou seja, então ele tem início e tem fim. Ele vai deixar já também programado begin, que seria o início, e end aqui embaixo. E vai deixar também um outro end, que é o final de todo o teu programa. Tá? Então, o início e fim seria deste evento, que é um clique no calcular e vai gerar esse daqui, e o end aqui embaixo é do final de todo o teu programa, que caso tenha outros botões, ele vai estar abaixo desse end e antes desse end com ponto. Tá? Toda a programação que vamos fazer vai ter um ponto e vírgula ali no final. Tá? Então, como que seria aí a programação? Na programação aqui, para declarar a variável é entre o procedure e o begin. Tá? Então vamos dar um enter. Como não tem como dar um enter, eu vou apagar por enquanto. Então a gente apaga essa parte aqui. Não tem como dar um enter aí no quadro. Então eu vou declarar aqui var e vou colocar algumas variáveis. Num1, num2 e cálculo. Vamos deixar o tipo de dado integer, ou seja, inteiro. A gente
deixar aqui begin e vamos deixar o end aqui embaixo. O que eu acabei de fazer aqui? Entre o begin, que é o do procedimento, eu fiz alguns enter, digamos assim, coloquei var para declarar as variáveis e declarei aqui as variáveis no 1, no 2 e calcula integer, como se fosse a forma de base. Tem o A, B e C. Então só falamos ali que seria o A, o B e o C, digamos assim. Tá? Então na programação aqui, nós vamos deixar esse num1, o que vai receber esse num1? Ele vai receber o que for digitado nessa caixinha de texto aqui, número 1. Só que como o computador, para ele lê tudo como texto, precisamos converter texto para número, para poder ser feita uma operação aí de soma. Tá? Então, número 1, vamos fazer aqui str to int de edt número, que é o nome dele. Cadê? Aqui, edt num1. edt num1 ponto text, que é a propriedade dele, que é o conteúdo que tiver digitado nele, ele vai converter. Então, str de string, tá? Então, texto para, que é str to int, vai texto para inteiro. No num2, fazemos a mesma coisa. Sempre para atribuição, o símbolo ele é 2 pontos e igual. Tá? Então, num2 vai ser a mesma coisa, só que com a caixinha de texto 2, str to int edt num 2 ponto text e ponto e vírgula aqui, que é muito importante, precisa colocar tamanho no Delphi. Tá? Estou digitando e estou escrevendo enquanto vou apagando. Tá? Após então as variáveis ter recebido o conteúdo dessas duas caixinhas aqui, vamos fazer então a operação. Calcula, que é a variável para fazer a operação, ela vai receber num1 mais num2. Ou seja, foi feita aqui a conversão, essa variável recebeu o conteúdo que foi digitado, converteu e virou inteiro, em vez de texto. Variável 2, num2 recebeu a mesma coisa, e a calcula somou num1 com num2. Após ter somado, vamos mostrar então o resultado nessa caixinha de texto aqui, resposta. Tá? Vai ser então edt resposta, que é o nome da caixinha de texto que declaramos aqui em algum lugar. Eu falei que seria edt resposta. Tá? Ponto text, que é o que vai ter aqui na caixinha. Tá? E o que vai receber? Como aqui precisou ser convertido para inteiro, temos que voltar agora para texto, tá? Que o conteúdo ele sempre é em texto. Então, para retornar, ao contrário agora, int to str de cálculo. Ponto e vírgula no final. Beleza? Então, com isso daqui, acabamos de fazer nossa calculadora. Agora podemos apagar esses enters aqui que a gente colocou, tá? Que daí ficou begin, end, ponto e vírgula, e o end final, que é de todo o programa, tá? Que o final ele é só com ponto. Vamos ver então se funciona esse programa. Vamos rodar então o programa para ver se funciona. E não é que funciona? Espero que tenham gostado aí dessa primeira videoaula.
tá? Ficou um pouco mais extenso aí do que eu pensava que ia ficar. Quem curtiu, dá uma curtida aí no vídeo. Quem não curtiu, curte também, porque deu trabalho para gravar. E é isso aí. Valeu, gurizada. Até a próxima.